A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com o músico, cantor e compositor Marcelo Genesi. Ele está lá na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, e de lá ele falou sobre política, música, de alternativas para o futuro e também das lives com ação social. Tudo online, em casa, na quarentena. Nós estamos em contato agora com Marcelo Genesi, diretamente da Floresta da Tijuca, deixa eu falar direito. Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Salve, Marcelo Genesi, tudo bem? Salve, Colibri, maravilha, meu irmão. E aí, você está aí no meio do mato, só de ver o fundo aí da sua live já é bonito, né? No meio da floresta. E por que você resolveu ficar no meio da floresta aí da Tijuca? Eu mudei para o Rio de Janeiro há 5 anos porque eu me apaixonei por uma mulher chamada Mana Bernardes. E aí a gente se casou e ela é uma artista plástica que precisa de muito espaço para produzir o trabalho dela, escritora também. E eu com os meus instrumentos, a gente falou, poxa, vamos... Ela sugeriu, poxa, lá na Floresta da Tijuca, no bairro Alto da Boa Vista, quem sabe a gente consiga achar uma casa com aluguel barato que caiba a sua estrutura e a minha, e vamos ver o que dá. E eu tinha a intuição de que isso era o que eu tinha que fazer naquele momento, que de alguma maneira isso me devolveria para um eixo meu que tinha ficado um pouco desbalanceado assim no meio do caminho. De fato isso aconteceu, e a constatação que eu sinto que isso aconteceu foi quando eu entrego o meu terceiro disco chamado Guaia, que eu considero ele bem maduro, assim. Agora, Marcelo, você, para quem não sabe a tua história, você é aqui de São Paulo, né? De que lugar exatamente, para quem não lembra? Eu sou de Guaianazes, Uhum. Estudei, que é Zona Leste de São Paulo, estudei a vida toda em escola pública, amo os professores de escola pública, não amo as escolas, não amo nenhum tipo de escola, aliás, estou reunindo uns amigos para a gente ficar confabulando o que seria um território assim de espelhamento, de ensino assim que realmente faça sentido. Mas cresci na periferia de São Paulo e no agreste de Pernambuco, porque pai pernambucano, mãe paulistana, Junta tudo. Aquela trança. E dá o seu som, né? Isso que é legal. Aí vem a sanfona de lá, o sintetizador da metrópole, e aí tem esse atravessamento, né, de quem une um território com o outro, né? E isso é uma coisa na minha vida mesmo. Então, Marcelo, falando nesse momento aqui, que a gente tem que sempre tocar nesse assunto, que a gente resolveu fazer na Hora do Rango aqui, que você tanto participou, foi tão lindo, um programa aqui na Hora do Rango que chama-se Colibri na Quarentena, que eu estou na quarentena aqui com os amigos, conversando com os músicos e tal. E o papo sempre gira em torno dessa pandemia, né? E olhando aqui, claro, você está confinado e tudo mais, mas você, como eu, nós dois somos privilegiados de poder estar num espaço, né? E poder estar em quarentena, né? Protegidos, né? Agora, a situação é bem grave para todos os artistas que você bem conhece, da área de música, de teatro, de cinema, de circo, né? Todo mundo, das artes cênicas, enfim, de todas as artes, principalmente os técnicos e toda essa turma que trabalha no entorno de um show seu, por exemplo, né? Ou em torno de todo um trabalho que você faz no palco, né? E o momento é dramático e tem gente, músicos e técnicos, né, passando fome, né? A realidade é essa. Então, a gente fica até um pouco angustiado, que a gente fala assim, estamos aqui no confinamento, parece até uma visão um pouco, né? Nós estamos aqui e tal, né? Vamos falar de música, é claro, a gente fala de música, mas a situação é dramática, né? E a gente não vê de algumas figuras que poderiam
liderar o país no sentido de ações sociais mais efetivas, nada na prática, a não ser alguns amigos, né? E os músicos têm feito isso em solidariedade a todos esses artistas que não têm a chance de poder tocar, fazer um som ao vivo e tal, que são esses técnicos, esses artistas também, né? Porque não dizer que trabalham no entorno de um espetáculo. E como é que você vê, quando aconteceu no começo aí da pandemia, que reflexão você fez desse momento? A partir do momento que você teve que ficar confinado, não dá para fazer mais show, como é que estava a sua agenda e o que você pensou? Olha, no primeiro momento, Colibri, eu fiquei assim um pouco observando, assistindo um pouco os acontecimentos trágicos e também cósmicos do ponto de vista da astrologia, e aí me enxergando dentro disso. Logo de cara fui devastado pela dor de mundo, né? Porque a fome já era um assunto tenebroso. E aí, de repente, milhares de novas pessoas começaram a não ter perspectiva nenhuma de comida para o dia seguinte, para a semana seguinte. Esse foi a primeira porrada. Então, como você bem usou a palavra, dentro do meu privilégio de estar numa casa com comida, isolado, numa espécie de quarentena, eu já vivia, eu e Mana, minha companheira, principalmente ela, né, que tem capitaneado esse projeto com uma escola que a gente dá aula aqui perto de casa, a gente começou a ir atrás de fazer pontes para chegar em cestas básicas mensais para 210 famílias. Isso dentro do trabalho do coletivo Fadas, da qual faço parte. E Mana é super ativista e também soma com a minha identificação com todas as causas que precisam ser observadas, com o meu ativismo. E a gente tem conseguido, e aí tem feito uma espécie de cesta básica comprando do MST, e não cesta básica com aquele aspecto de só matar a fome, que já é tanto, mas além de matar a fome, nutrir, né? Então, comida sem agrotóxico, né? Com esse recado filosófico, né? de uma das organizações que eu mais me orgulho de ser brasileiro, né? Por causa do MST. E com afeto também, com carta, com livro, com dedicação, enfim. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito. Um outro que eu notei foi uma pandemia dentro da pandemia, que é o abuso sexual infantil. Já existia essa pandemia, né? Uhum. Sempre existiu. É um assunto terrível, né? Até difícil de falar. Mas aí agora muitas crianças estão confinadas com seus abusadores. E aí também me envolvi com uma turma de mulheres que começaram a organizar o que a gente pode fazer com isso. Então eu estou aqui compondo uma música em cima de um livro chamado Não Me Toca, Seu Boboca, para até o dia 18 de maio, que é o Dia Mundial contra o Abuso Sexual Infantil, para a gente colocar isso no ar. Então tem algumas urgências, assim, do ponto de vista humanista, que estão em primeiro plano. Agora, para além disso, o fato da gente ter obrigação de ser ponte, já que somos privilegiados, todos nós que somos privilegiados temos a obrigação de sermos pontes, eu também posso observar tudo isso de um ponto de vista até positivo em alguns aspectos, e do ponto de vista pessoal, eu confesso que a baixa de ruídos das tantas externalidades que o dia a dia acumula na gente, dos tantos deslocamentos um tanto desnecessários e que a gente só percebe depois, tem me feito
fazer contato, tem me ajudado a fazer contato com o essencial do que eu realmente tenho que fazer, o que eu tenho que oferecer, onde eu tenho que dedicar a minha energia do dia. Então, pessoalmente, tem sido bom porque eu tenho me conhecido melhor, assim, sabe? E isso também tem me chamado para todas essas causas imediatamente. Você acha que as pessoas, a partir dessa pandemia, um lado bom, se é que é possível ter um lado bom, elas estão mudando a relação com as coisas todas, né? A relação com a... Estou falando do ponto de vista econômico, social, humanitário, né? A relação das coisas. As pessoas começam a dar valor a coisas que não davam anteriormente. Então, é um momento de uma tragédia, há uma solidariedade, há uma união, mas e uma reflexão. Falava, precisam mudar o jeito de relacionar com muitas coisas, né? Você acha que vai mudar tudo isso depois da pós-pandemia? Porque tem duas vertentes que a gente tem ouvido aí, né? Os que acham que vai voltar tudo igual e só um momento assim de solidariedade, depois volta tudo igual, e os que acham que realmente nada será como antes e as pessoas vão se tocar que tudo está mudado mesmo e tem que mudar a relação de tudo praticamente, né? Na música, na cultura, na música e na economia, na política, enfim, em todos os setores, né? Você é otimista, digamos assim, ou não? Eu normalmente sou, mas eu não tenho crido assim numa melhora do mundo, né, como um todo. Mas eu acho que o mundo interno de todo mundo está sendo modificado. Verdade. De alguma maneira, né? Agora, questões como egoísmo, como ciúmes, como usura, como inveja, isso tudo são questões muito da natureza humana, né? O humano não é flor que se cheire, não. A gente tem o nosso coração destrutivo, né? Também, por natureza. Então, eu creio que para o mundo de fora mudar, primeiro tem que mudar dentro de muita gente, da maioria das pessoas. Aí, aos poucos, vai conquistando isso. Agora, a gente está vindo de uma... Enfim, eu tenho adorado o ponto de vista da astrologia para esse assunto, que eu já vinha, uma amiga minha, Márcia Brandão, uma astróloga maravilhosa, já vinha me dizendo: 2020 vai ser o ano mais importante do século. Ela falava isso há um ano já. Eu ouvi aquilo e aí eu falava, por quê? Olha, matemática, eu vou te mostrar, matemática. Porque a gente... Por causa do 2020, Marcelo? O 2020 não tem nada a ver. Não, isso é um acaso, o 2020. Porque, assim, a gente não faz ideia do quanto os planetas interferem em tudo, inclusive no nosso comportamento. A gente tem um pouco a pretensão de que a gente pode controlar muita coisa. A gente não pode controlar nada, a não ser a nossa língua, a não ser as nossas atitudes, principalmente a nossa palavra. Mas aí, na matemática, isso está dito, assim, tem ciclos de 800 anos e a gente está finalizando um de 200, que é justamente agora em 2020, se for o eletrocardiograma, dá para ver que é o lugar mais válido do gráfico do século. É a hora em que desce mais e que muda de uma fase, de um elemento que seria terra para ar, então sai de 200 anos de consolidação do capitalismo perverso, excludente, e inaugura agora um ciclo de 200 anos na direção do humanismo. Então, décadas e décadas pela frente para isso de fato acontecer. Isso acontece de uma hora para outra, mas a gente está vivendo o começo disso, segundo a astrologia, com cálculos matemáticos e que não tem nada a ver com profecia, né? E eu tenho observado a partir desse ponto de vista e gostado de ter esse paralelo. Então, eu não sou um otimista bobo. Eu sou um otimista que sabe que tem muito trabalho para fazer pela frente, né? E esse é o trabalho que
que a gente está fazendo e que muita gente vê. É um trabalho interno, um trabalho da micropolítica, um trabalho de agregar mesmo, de oferecer. Estamos na fase de inaugurar o coletivismo em massa. Agora, eu não creio que assim, daqui 2 anos a coisa se estabelece, o mundo todo está mais coletivo. Não penso assim. Eu penso que é como eu vi até uma charge esses dias de jornal, assim, um cara vê como um acidente de carro, aquele motorista que está dirigindo a milhão, de repente ele para, ele vê um acidente com vários corpos, aí ele reduz, assim, ele fica muito assustado, ele passa uns 15 minutos assim, daqui a pouco, ó, Volta na normalidade. de novo. Isso não quer dizer que eu acho que vamos voltar para o mesmo lugar, porque todo mundo está modificado, está todo mundo fazendo contato com quem tem vida interior, tem mais chance disso. Agora tem muita gente que nem teve chance de ter vida interior, que a vida toda é armada na rua, que é acordar, trabalhar, voltar, botar comida em casa e tal. Isso aí, tipo, enfim, pânico, explosão, tragédia, e aí, enfim, muita gente morrendo, muita gente passando fome, e isso me devasta todos os dias. Agora, voltando a falar da equipe técnica, acho muito importante dizer que toda a banda é uma parte do bando. Eu tenho dito isso nas minhas lives. A pessoa vai assistir o show e fica encantada com o que vê no palco, normalmente uma banda e com os artistas ali, considerando todos da banda artista. E aí não faz ideia de que por detrás da banda tem o bando inteiro. A banda é uma parte só. E aí eu comecei a ficar preocupado com a minha galera, técnico de luz, técnico de som do palco, técnico de som da plateia, road que monta os instrumentos e afina, cenógrafo, produtora que organiza a chegada, a entrega e tudo dá certo, quem está no escritório vendendo show, outro road que vem quando o outro não pode, a Kombi que carrega os instrumentos. Então eu fiquei atrás da minha primeira live paga. Falei, cara, eu preciso arrumar uma live paga e pegar essa grana e distribuir em partes iguais. Tipo, eu mais 9, todo mundo igual, como se eles estivessem comigo. Quando eu apontei a seta do coração para essa direção, no dia seguinte, meu telefone tocou. Olha, aqui é o Zé Mauro, da Secretaria de Cultura de São Paulo. A gente tem uma live aqui para fazer contigo, paga e tal. Eu falei, maravilha, vamos fazer. Foi a primeira que eu fiz. Bom. Deu um alô na galera. Quando chegou a grana, dividimos igual. Eu falei, gente, isso não é ajuda. Isso é consciência coletiva. Tipo, assim a gente vai mais longe. Não é que eu tô podendo, não. Tipo, a conta da minha mulher tá negativa, a minha tá... Mas, e aí? Eu vou ficar com o pensamento de que vai faltar e vou ficar na usura? É justamente isso que está sendo modificado agora, entendeu? Essa baixa toda é para a gente repensar isso. Essa caixa de areia da economia, que aí os trilhardários levantam muito de um lado e falta do outro, vamos pensar na economia assim, né? Uma caixinha de areia. Se você puxa muita areia para um lado, vai faltar ali. E essa regência das heranças dos trilhardários, das 2.060 pessoas que têm as maiores fortunas e, sei lá, 80% da grana do mundo, está equivocado isso há muito tempo. Então, agora vamos mexer nisso. E realmente também criar outra alternativa ao dinheiro, né? Que aí é o escambo, é a nossa troca, é o nosso empenho, né? Legal, Marcelo. E vamos fazer um intervalinho aqui do papo, porque tem muita conversa ainda com você. E vamos falar um pouquinho da sua participação no 1º de maio, lá que você tocou Temporal, né? E até estava brincando que você parecia o nosso querido Rick Wakeman, do rock and roll, com a mão em cada teclado e tal, né? Uma coisa. Um deles era um piano elétrico, é isso não? No meu lado direito, o piano elétrico para fazer o papel da harmonia, ali, como se fosse da guitarra ou do piano. Na mão esquerda, um sintetizador analógico que faz som de baixo. Que é muito legal. Aí ficava fazendo assim.
Isso tudo tá aí no estúdio aí na Tijuca. Você fez aí. É a minha casa, não chega a ser um estúdio, assim, mas tipo, eu montei peguei tudo que eu tinha, os cabos gambiarra, o cabo não funciona, é cabo que funciona, emenda um no outro, aí pluga, aí não sei o que lá. Falei, pô, 10 anos fazendo show com a minha galera, eu aprendi, não é possível que eu não faça. Aí a luz, cara, agora você está dando valor para a trupe, né? Falei, olha, como era importante a trupe. Sempre dei. Eu sei, mas a gente fica... Na hora do vamos ver, né? Tem que fazer um som. Aí tem muito artista que tem dificuldade mesmo, Marcelo, até de fazer live. Acostumado, chega, toca, né? O cara tá tudo armado para ele. Agora tem que fazer tudo. E essa Temporal, fala um pouquinho dessa música, a gente vai fazer um intervalinho e ouvir o Temporal. Fala um pouquinho dessa música para a gente ouvir, antes da gente ouvir. O que eu mais gosto nela é que é uma das minhas melodias que eu acho que são das mais gostosas de cantar. Porque tem música isso, né? Tem música que a gente olha e escuta, e tem música que a gente, ao escutar, ela meio que já te convida para uma facilidade de cantar ela, sabe? Uhum. E eu acho que de todas as minhas, talvez essa seja a mais convidativa para a voz de todo mundo, assim, tipo, ela tem uma coisa gostosa, assim, e outra fala sobre isso, né? Tipo, sobre esse momento tempestuoso, sobre essa tormenta e que isso vai passar. Então vamos de Temporal, daqui a pouco a gente volta com o Marcelo Genesi. É só mais um temporal, chuvas lavando o mal, fecha o portão, entra pra ver a enxurrada passar, quando acabar a luz e a escuridão subir pro alto do céu. Olha em paz que a nuvem já se desfaz e a lua cheia de intuição logo aparece pra multidão, como se dissesse: preste atenção em mim. O que tem começo tem meio e fim. Deixa passar o dia ruim, que a tempestade resolve com Deus. Só mais um temporal, bruxas rondando o mal, fecha o portão, vem espiar a noite desassombrar, quando acabar a luz e a escuridão subir pro alto do céu. Olha em paz que a nuvem já se desfaz e a lua cheia de intuição logo aparece pra multidão, como se dissesse: preste atenção em mim. O que tem começo tem meio e fim. Deixa passar o dia ruim, que a tempestade resolve com Deus. Resolve com Deus. Resolve com Deus. Só mais um temporal. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Marcelo Genesi. A gente acabou de ouvir a música Temporal, que ele participou do grande encontro do 1º de maio com todas as centrais sindicais, juntas, numa super live, né? E o Marcelo participou aí diretamente da Tijuca, gravando
e participando desse momento muito importante. Um momento importante porque as centrais sindicais e vários políticos unidos, né? Uma esquerda unida, que era uma necessidade já premente, né? Eu acho que todo mundo tem que estar unido contra essa figura inominável, esse verme desprezível que é Isso. a figura do presidente aí. Então se uniu todo mundo e tal. Como é que você viu, do ponto de vista político, essa manifestação dos políticos e vocês artistas todos nessa super participação do 1º de maio? Como é que você viu esse momento? Eu acredito muito na micropolítica, né? No que a nossa mão alcança. Mas eu coloquei o meu coração mais com os trabalhadores mesmo, sabe? Tipo, eu pensei mais neles e eu venho de uma família de trabalhadores, operários pesados, assim. Então, mais me preocupei em levar uma alegria que a sanfona traz, em compartilhar uma mensagem positiva, do que como isso estaria se dando no campo realmente da macropolítica. Foi um momento muito importante. Eu acho que a gente até percebeu que dá para juntar todo mundo, né? Numa grande manifestação. E eu ainda espero que tenham mais manifestações nesse sentido amplo, né? De uma grande frente, né? Para ajudar todo mundo também, assim como você está fazendo no seu espaço, ajudando os técnicos e as pessoas que trabalham contigo, fazer uma coisa maior até para ajudar toda essa turma que está passando fome, né? Eu estou falando não só dos artistas, mas de todo mundo, né? As periferias, você conhece muito bem, que como não podem ficar em confinamento porque estão juntas, moram muito próximas umas da outra. Como é que vai fazer isolamento social? É até uma frase muito sofisticada para quem mora, né, todo junto, né? Vou fazer isolamento social. O cara fala, mas o que é? Não tem condição, né? E eu estou esperando que haja muito mais dos artistas manifestações desse sentido, como você que participou do 1º de maio, outras manifestações dos artistas para ajudar todo mundo. Porque o artista tem essa facilidade de poder juntar, né? Mobilizar. Não é? Você não acha que tem essa facilidade? Sim. Eu acho, sim, tem um abre caminhos, assim, sabe? Tipo, eu acho que sim, porque falando somente da música, né? A música tem um poder de modificação, de mutação vibracional imediata, e a palavra guia, né? Então, se vai um na frente dizendo, vamos por aqui, muitas vezes é uma sinalização que vem de um artista, sabe? De alguém que também, de maneira visceral ou podendo observar, afinal, né? Tipo, tem aquela frase, né? Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Então, se o artista que vive da revelação dessa máquina fotográfica de 6 sentidos, né, que a vida colidindo com ele o tempo inteiro, o que todo mundo na verdade, somos todos seres artísticos. Somos essa máquina fotográfica de 6 sentidos o tempo inteiro. Só que daí tem a ver com o meu ganha-pão, transformar isso num trabalho, né? Tem a ver com a metodologia, faz parte da minha existência e eu não sobreviveria se não fizesse assim. É uma coisa de dentro para fora. Então é uma obrigação, assim, de tipo se mobilizar, se identificar com o que está acontecendo e mobilizar o que puder, porque também a gente consegue despertar a expressão do outro, consegue tocar o estado de iluminação do outro através do que você pode ser nos seus gestos. É uma ferramenta e tanto, né? Eu lembrei daquela frase do Ferreira Goulart, maravilhoso, que diz que a arte existe porque a vida não basta, né? Legal. Agora, você está imaginando aí o que vai acontecer
para frente, não que a gente queira. Você já fez uma análise legal, que eu até gostei dessa possibilidade que a gente está mudando de patamar, né? Vai mudar, deixar de ser uma virada, uma grande virada, como você colocou, né? Nesses estudos aí astrológicos, né? Que você falou. E astrológico. E a preocupação é a seguinte: como é que vai ser? Vocês artistas dependem, eu sei, você é compositor, é cantor, instrumentista e tal. Mas vocês, a maioria de vocês, dependem muito do show ao vivo. O show ao vivo é o que dá a receita. Isso é um fato. Sim. Então, vocês estão lidando com a live hoje como uma ferramenta, digamos, provisória ou não. Também não sei se vai ser provisória ou permanente, mas estão lidando a live, né? Muitos fazem, como você, ações sociais através da live. Outros fazem mantendo compromissos comerciais. Cada um na sua, não vou fazer a crítica aqui, não é o caso. Mas você sabe do que eu estou me referindo, né? Agora, a preocupação é assim, como é que vai ser depois? Se o artista precisa fazer shows e para sobreviver e não tem shows, não é? Como é que vai ser? Você está preocupado com isso? Pensa um pouquinho nessa. E a gente também está preocupado não só com os técnicos, também as casas, né? As casas de espetáculos, as pequenas casas que você participou em São Paulo, algumas, né? Que acolhem a sua música e que são de espaço menor, até o SESC, que a gente está preocupado também. Conversamos com o Danilo Santos de Miranda aqui sobre a possibilidade do SESC perder também um dinheiro, né, nesse investimento, o SESC tão importante, e outros espaços de secretarias de cultura sem essa verba. Quer dizer, o artista sem o público, e principalmente vocês que ganham, porque eu sei que a verba que vem nos streaming, tá tudo no streaming, parece que o cara está ganhando um dinheirão no streaming, né? Mas não é verdade. Aliás, eu já comentei com você uma vez, se você fosse ganhar o dinheiro que tantas vezes a sua música tocou em casamento, você já estava milionário, né, Marcelo Genesi? Porque você Exatamente. sabe, porque lá na rádio, uma época, quando saiu a canção, como chama mesmo? Esqueci agora. Para Sonhar. Então, Para Sonhar, todo mundo pedia na programação, os ouvintes falavam, toca aquela do Genesi, que é do casamento. Eu nem lembrava o nome da música. Eu falei, mas o Genesi vai ficar rico, porque em todos os casamentos só toca essa música. Mas não é bem isso, né? A gente sabe que não é nada disso, aliás. Então, o artista ganha nos streamings, ganha em execução, através do ECAD e tudo mais. Centavos. E agora, sem poder tocar ao vivo por um tempo, não sabe. Tem gente que está colocando shows. A sua agenda como está? Você tinha coisas já programadas? Explica para a gente mais ou menos. O que você está botando para o ano que vem? Está botando para o fim do ano? Como é que você está? Hoje é dia 5 de maio. Uhum. Eu tinha um show em Madrid hoje. Você estaria em Madrid no dia que estamos gravando essa entrevista. Eu estaria em Madrid e depois teria desdobramentos em Portugal, na Itália. Depois eu voltaria para cá para preparar o São João. Enfim, a minha agenda de shows foi toda cancelada até o final do ano e isso diminuiu a minha receita muito mais do que 50%. Agora, a gente também falou do SESC, né? Cara, viva o SESC também, sabe? Tipo, porque é uma instituição assim que tem lutado bravamente para continuar sendo ponto de encontro para tanta gente que se nutre com o que o SESC oferece, inclusive eu, tanto para minha nutrição quanto para gerar o meu alimento, né? Então, o SESC sempre esteve de parabéns e agora está aí continuando resistindo. E é ameaçado viva todo mundo. E é ameaçado, como diz o Danilo, de uma facada, né? Que ele fala a mesma expressão, facada, está ameaçado. A gente ameaçadíssimo. Porque, assim, esse inominável, abominável, esse cara, assim, ele é tudo que é a favor da vida, bate de frente com ele, né? Então, até a morte deve gostar mais da vida que ele. Entende? Porque a morte olha para a vida e fala, poxa, que vida, eu vou lá, vou pegar essa vida. Esse cara não.
ele gosta menos da vida, ele é a destruição em pessoa, ele veio para isso. Então, assim, qualquer território de expansão de pensamento, então eles atacaram as universidades federais logo de cara, depois a cultura, que são territórios que vão despertando muita gente dessa manipulação terrível, perversa e tal. Então, é uma força violenta porque os caras estão no poder, só que no fundo, o verdadeiro poder está com a gente, né? Verdade. Então, é acreditar nisso e resistir essa travessia. Agora, sobre as lives, bom, eu tenho lido, por exemplo, tem teatro na Alemanha que está fazendo reforma para diminuir, afastar, aumentar os espaços, diminuir a quantidade de cadeiras possíveis dentro daquele espaço para o ano que vem começar a abrir de alguma maneira. Então, eu acho que vai demorar para ter show com aglomeração e acho que isso a gente não sabe o quanto, mas eu acho que vai até mais do que o final do ano. Uhum. Acho que daqui a um ano a gente vai estar, talvez, tateando a saída disso. Agora, eu não gosto de gastar energia com futurologia, então vamos um dia cada vez. Agora, no território das lives, está acontecendo uma coisa que é a seguinte, por isso que eu fiquei observando antes, né? Porque quem corre é a bola, né? Então, eu fiquei olhando assim e falei, ok, tem tem um equívoco aí que a gente não precisa estar ao vivo, a gente precisa gerar conteúdo. E porque a pessoa ela não vai ser afetada com a sua presença física ou você com a dela no mesmo ambiente. Isso não está acontecendo. A não ser que a gente esteja todo mundo com óculos 360 num território em que todo mundo se vê. Não. Então, assim, tem uma pegadinha que é live, tem que estar ao vivo e fazer a coisa ao vivo. Eu penso o contrário, que na verdade você tem que gerar um conteúdo e aquilo pode ser ao vivo, pode ir ao ar. E se você gera um conteúdo, você inclusive tem mais chance de fazer de maneira mais caprichada. O som, né? Principalmente, né? No caso. Exato. Pode gravar um instrumento depois outro. Aí você gera esse conteúdo. Eu acho que a grande saída agora, e que inclusive é capaz de chegar onde o Estado não chega, e quem me deu essa ideia brilhante foi o Rafael Costa, que é um compositor pernambucano lá de Olinda, que é um grande amigo meu. Aliás, Colibri, depois desse ponto da nossa conversa, eu sugiro que Vamos lá. você reflita de entrevistar ele. Claro. Porque ele tem muito para dizer sobre isso. Você é bom das pautas, Marcelo. Eu sei que você é bom pauteiro. Que ele falou, cara, existe uma ferramenta que há muito tempo está aí e que é um pouco ociosa, que na verdade atende mais a ONGs ou organizações como Mídia Ninja ou Intercept, que são as assinaturas. Sim. Então, por exemplo, um Catarse, né, que é um portal que administra a arrecadação do financiamento coletivo, fica com 13%, faz toda a administração da logística técnica de como recebe isso, como organiza para a pessoa poder chegar a pagar e tal. Eles têm há muito tempo, e outras plataformas também, como o Apoie-se, o território das assinaturas. E eu acho que essa é a hora de pensar mais sobre isso, porque você, sendo um artista, você pode, aí cada um vai dizer, olha, durante o mês, para quem for assinante, eu vou entregar uma música inédita, seja interpretação ou canção, uma aula de como toca tal música minha, ou um bate-papo de como eu compus tal e tal coisa. Enfim, cada um tem que usar a criatividade para ver o que tem para oferecer e
e como você mesmo falou, mobilizar quem está gostando da sua arte, da sua voz, do seu recado, para gerar um comprometimento que financeiramente não seja muito caro, mas muitas pessoas juntas, isso já consegue te dar uma receita de um território que não existia. E outra, dentro desse território das assinaturas, você tem a opção. O fulano que der R$5, ele vai ser contemplado com isso. O que der 100 com isso. O que der 300, isso. O que der 1.000. Essa ideia da hierarquia, esquece, a ideia é outra. O ideal agora é, o cara deu 1.000, ele vai receber a mesma coisa que o cara que deu 5. Uhum. Entendeu? E aí, isso eu acho que vai estar mais afinado com a nova fase que estamos começando a viver. E eu acho que, dessa forma, tem muitos artistas que não têm articulação para escrever um edital. E, aliás, os editais também são a maioria deles muito leoninos, muito estranhos. O Itaú, todos esses de bancos, assim, que é a fonte desse universo dos trilhadários e tal, são muito, sabe, tipo, é bom olhar direito. E outras, tipo, mobiliza, assim, 300.000 pessoas e aí seleciona 100. Uhum. E aí, no entanto, a gente pode estar falando agora de unir num grupo de empresários as instituições privadas que têm grana parada, que estariam custeando a cultura através da lei de incentivo fiscal. Tem muita grana parada que está sem direção agora. Imagina elas derramando assim para 300.000 assinaturas do Brasil inteiro durante 6 meses, uma quantia mínima. Isso já faz com que muitos artistas que nem têm uma visibilidade grande a sobreviver da própria arte e de maneira globalizada. O cara pode doar lá do Canadá, vai ser 60 conto para ele lá, vai ser 300 aqui para a gente, 500. Então, como é que o padeiro pode entregar virtualmente esse pãozinho que só ele é capaz de fazer para o mundo todo? Então, acho que é hora de olhar para esse território, entender que live não quer dizer ser ao vivo. Estamos falando de gerar conteúdo. E talvez seja o caso de parar de gerar tanto conteúdo de graça para portais como Instagram, para outros territórios que sobrevivem dessas manifestações artísticas, porque unem ali vários artistas, ganham patrocinadores para bancar aquilo, o artista está ali fazendo aquilo de graça. É hora de começar a repensar, entendeu? Porque o advogado vai ali julgar para mim no fórum de graça, por favor, e volta aqui. Não é assim, não rola, entendeu? Não rola. Então, não é? O que você acha disso que eu te Não, falei? eu acho que você está apontando alguns caminhos interessantes, Marcelo, que a gente tem que discutir. Esse papo justamente é para isso, para a gente fazer reflexões e pensar, ideias, né? Eu imagino também que a gente tem que ter essas manifestações e cobrar das entidades que têm muito dinheiro para ajudar nesse momento, que elas ganharam tanto. Eu estou falando de bancos também, como você acabou de mencionar, né? E quando você vê essa live que a Lady Gaga fez, né? Eu estou sempre me referindo a ela porque eu vi, né, uma gravação de bastidores, ela numa rede de televisão americana, pondo na linha o dono um dos presidentes da Apple, cobrando do cara, quanto você vai dar de dinheiro, assim, ao vivo, né? E achei uma atitude bem ousada dela, porque ela tem uma liderança, né, mundial e tal, e ela falou assim, amigo, você é milionário, quanto você vai dar para nós aqui, né, para ajudar a linha de frente aí que está combatendo o vírus e tal. Então, eu achei uma atitude ousada, como ela sempre foi ousada, né, do ponto de vista musical e tal, de cobrar. E aí eu estava imaginando alguém do Brasil, todos, chegar para o banco e falar, amigo, vocês já ganharam tanto, dá para vocês dizer, quanto vocês vão entrar aqui de dinheiro e tal. Alguém que tivesse essa capacidade, né? Eu também estou viajando um pouco. Mas é isso. Mas são ideias, são caminhos, né? Caminhos. Tem que cobrar, né? E vai mudar muito essa relação toda. Você está apontando algumas ideias e assim como a gente comprava antigamente o disco do Marcelo Genesi, agora eu vou comprar um conteúdo
que não vai ser físico, mas vai estar eu vou ter exclusivo aqui na minha casa, ver o seu novo disco, novo trabalho. Vai mudar. Eu adoro essa possibilidade. Imagina algo que não pese no seu bolso e que, Claro. pelo contrário, foque em tirar de quem tem mesmo. Tirar não, tipo, por favor, se você pagar aqui uma assinatura assim generosa, você vai estar contemplando também tipo milhares de pessoas que vão estar pagando R$1. Acho que tem que ser o mínimo, tem que ser sabe? Exato. São ideias. Falando em live que você fez para o Sesc e fez uma live recente, né, para o Sesc. Sim. Vamos ouvir o Festa, que você é na sanfona. Eu adoro você tocando sanfona também, não é? Vamos. Essa música eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida antes, que é tocar sanfona com uma mão e com a outra mão o baixo synth. Aí eu inverto, coloco para ficar na mão do teclado da sanfona, eu boto esse teclado que faz som de baixo e fico fazendo nos botões ali da sanfona os acordes. E aí cantando essa música maravilhosa do Gonzaguinha. E aí eu gostei. Aí junto com isso um pedal de loop. Enfim, bota aí pra gente. Você está inventando coisa aí. Então vamos ouvir Festa, que foi uma live que o Marcelo Genesi fez para o Sesc. Vamos ouvir então. Pimba. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza, em visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com carão entoando seu refrão. Prenúncio que vem trazendo alento da chegada da chuva no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho pro céu apontando, vivo MST, e o feijão pelo chão enramando. E depois pela safra, que alegria, ver o povo todinho num vulcão, a negrada caindo na folia, esquecendo das mágoas sem lundu. Belé, o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Belé, o Recife pegando fogo na pisada do maracatu.
vermelho é bonito de se ver. Lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho, é natureza. Em visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com um carão entoando seu refrão. Prenúncio que vem trazendo alento, da chegada da chuva no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho pro céu apontando e o feijão pelo chão enramando. Depois pela safra que alegria, ver o povo todinho num vulcão, a negrada caindo na folia, esquecendo das mágoas sem lundu. Belém, Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Belém, Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Estamos de volta com Marcelo Genesi, diretamente da Floresta da Tijuca, no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro. Olha que lindo aí, mostra aí um pouquinho para a gente ver esse fundo aí tão lindo. O pessoal do rádio não vai poder ver, né? A gente descreve o pessoal. Olha aí, tem as árvores, o Marcelo Genesi está aí, olha que lindo. Onde ele está morando, está aí no confinamento, produzindo muita coisa boa e refletindo com a gente também esse momento que é trágico, né? É dramático, né? Para dizer trágico, É trágico, que a gente está passando. É duro, né? Porque a gente fica num momento assim. Se você vai à televisão e lê o jornal, você fica meio deprimido. A televisão vem aquela lista de mortes no mundo e de contaminados. Você tem visto? Como é que é a sua relação com a mídia nesse momento? Você fica vendo jornal ou televisão ou se isola? Eu vejo muito Mídia Ninja. Eu gosto muito desse canal, gosto muito do Intercept e também dou uma olhada assim nas pessoas que eu sigo no Instagram também. Eu acho que ficar dando diagnóstico errado é uma coisa que parece que todo mundo corre para fazer. Então, quando eu me vejo ali naquilo, aquilo vai me tirando do eixo, assim. Então, eu tenho começado a criar uma distância necessária, mas de modo em que eu não fique muito isolado de tudo assim que está acontecendo. Então, eu estou sabendo dos acontecimentos, talvez não no dia, mas no máximo no dia seguinte, mas sem ser sugado por tanta indignação que essa realidade causa, né? Aí eu, enfim, prefiro acordar cedo e pegar logo o telefone e ficar batalhando pelas cestas básicas, pela coisa toda, do que ficar ali me nutrindo diagnósticos errados de tudo que está errado ou ficar contribuindo para tanto a diagnóstico do que está errado, sabe? E você acha que o artista, a sensibilidade dele, tem uma tendência a ficar deprimido se você tem uma fórmula aí, pelo menos um modo de operar para você se isolar e pensar mais na sua música e ajudar os outros, né? Mas o artista também não pode ficar num confinamento muito deprimido pensando, poxa, agora como é que eu vou fazer show? Porque a gente está pensando na realidade que tínhamos antes, né? Que é o show, a agenda, né? A possibilidade de fazer um tour na Europa e ter um dinheiro para segurar o resto do ano, que eu sei que muitos artistas fazem isso, em função da relação do dinheiro do euro ou do dólar em relação
a moeda brasileira. Então, às vezes, o cara faz uma viagem para a Europa e garante o resto do ano, né, em geral. Enfim. Mas eu estou comentando isso para saber de você se você acha que tem muitos amigos, você tem conversado com a turma toda que você se relaciona de música, tem acontecido esse caso, porque muitos assim ficam paralisados, né? Não é o seu caso, né? Ainda bem, você está saudável nesse momento, mas muita gente fica paralisada, perplexa e fala: o que eu vou fazer agora? Cadê meu show? E não vai ter show? Quando vai ter o show? E às vezes, enfim, é uma angústia, é uma sensação terrível, né? Por isso, a palavra emoção, ela vem de não movimento, né? A pessoa paralisa, né? Com tanta emoção. Então, eu acho que ela tem que ser toureada, né? A gente tem que saber lidar com a emoção, porque eu já fiquei paralisado com tanta emoção e, ao mesmo tempo, é um território limiar, assim, que faz com que você sinta a dor do outro, né? Então, você tem que se permitir isso, de modo que isso não te derrube, não te paralise. Mas tudo bem, passar, é humano ter angústia, é humano ficar triste, é humano pedir um ou 2 dias ou mais dias para se edificar de novo. Enfim, tudo que nos é humano não vai ser indiferente. Então, mas é hora de pensar mais em tribo, né? Então, ficar muito sozinho no monólogo, acho que não é perigoso agora. Acho bacana pensar mais em tribo, tipo, começar a conversar, a fazer contato, a ligar, a diariamente ter alguma movimentação que te dê um pouco mais de lucidez e que te ajude a não ficar sem perspectiva. Você tem conversado com seus amigos em São Paulo, aqui em São Paulo, Tenho. sobre esse momento, e que cada um está fazendo também, esses caminhos que você está apontando, você tem conversado sobre isso também? Tenho. Eu procuro conversar com gente do Brasil todo, entende? Então, amigo de Pernambuco, amigo de Porto Velho, amigo de São Paulo, amigo aqui do Rio, eu tenho menos amigos no Brasil Central, mas, tipo, para ter uma análise assim um pouco mais abrangente, assim, né? Amigo indígena. Mas, enfim, tô me sentindo assim, tipo, numa condição mental, emocional, física e ativada, assim, muito boa, né? Então, mas me faz muito bem estar sempre em contato, e daí ligo, aí ouço o que cada um está pensando, onde está o grande problema de cada um, aí a gente pensa junto. Aí, por exemplo, o Rafael Costa manda esse áudio desse catarse, eu olho aquilo, tipo, eu me emociono, porque aquilo, enquanto muita gente está esperando o auxílio da renda mínima, pode ser um caminho, né? Em 15 dias você pode ter uma assinatura de R$600 por mês. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Se você tiver algo para oferecer, com um pouco de equipamento que você tiver em casa, que seja só o celular. Então, essas coisas também deixam a gente muito eletrizado, assim, tipo, porque você imagina, tipo, isso pode ajudar muita gente de uma única vez, assim. Então, enfim, se comunicar, dar a mão, mesmo que virtualmente, tem sido uma saída para mim, para tanta incerteza. Então, a cada live que eu faço um Zoom com todo mundo da minha equipe. No dia, aí vejo com cada um tá, aí sigo falando durante a semana. Da equipe da qual eu faço parte, né? Fico falando minha equipe, mas é uma equipe, estamos todos girando em torno de uma mesma coisa, de um mesmo propósito, sabe? Tá certo, Marcelo. Eu estou agora querendo te dar um abraço virtual, não dá para ser assim. Vou fazer um abraço virtual, né? E espero que a gente ainda consiga fazer um contato
próximo mesmo, depois dessa pandemia, que foi tão legal ter recebido você no estúdio, né? Eu me lembro que aquela vez você fez com um tecladinho, você fez uma vinheta para nós muito louca lá naquele um tecladinho. Um tecladinho meio pequenininho, né? Você fez uma vinheta. Aliás, a rádio ainda toca essa vinheta o tempo todo, que é muito legal, né? Enfim. Não sabia, que legal. Fica tocando Adorei lá. saber, adorei. E é isso, então, Marcelo. Quero te agradecer essa reflexão que você tenha dividido com a gente, né? Todas essas questões, que é uma coisa assim, é até íntimo, né? Tem muita coisa aí que você conversava com os seus amigos só, você está passando para mim também, para os amigos da Rádio Brasil Atual, pelo YouTube também, né? Então, eu agradeço essa generosidade de você poder passar isso para todo mundo, as suas reflexões, e continue sempre assim, né? No ativismo aí, na ação social. A live pode ser muito mais do que apenas uma apresentação do artista, pode ser uma ação social muito forte, como você fez no 1º de maio, como você está fazendo aí, ajudando todos os artistas e os técnicos que trabalham contigo aí no teu grupo, né? É muito importante. E batendo papo com os amigos para pensar em alternativas. É o que a gente está fazendo nesse programa. Eu estou fazendo contigo. As pessoas vão estar ouvindo ali e, de repente, uma fala nossa vai despertar um pensamento de um outro território, vão entrar em contato com você ou comigo. É horizontal, gente. Tipo, né? Chega de fingir que não está vendo, né? Valeu, então. Então, para encerrar, o que a gente vai? De Rei do Tempo, que você fez do Sesc, é isso? Que você está na sim, é uma música inédita, ela não foi gravada, é uma música que eu compus com o Luiz Tati. E enfim, achei que pudesse ser precioso para o programa dela também. Claro, você sabe que eu adoro uma inédita, né? Você vem com o trabalho novo, falei, pô, Marcelo, e a inédita? Você fica, é o que eu cobro sempre. Aí vou adorar, então, terminar esse programa, a sua participação com essa música. Fica a dica do Alô com o Rafael Costa, é uma pessoa brilhante, vamos falar com ele, sim. Que tem uma capacidade de uma cosmovisão muito interessante, um bioma, né, diferente, assim, lá de Pernambuco. Acho que vai ser um bate-papo maravilhoso. E espero que você falou aí com a gente nessa reflexão, que aconteça exatamente o que você falou, que seja um momento de virada, de maior igualdade, né? Porque a gente viu, claro, nessa pandemia também a desigualdade social ficou muito colocada a nu, né? No país todo. Já existia, né? Mas acho que a pandemia deixa isso mais claro. E espero que o que você está falando seja assim, né? A gente tem que trabalhar para isso. Tem que trabalhar, também não adianta só falar, vai virar. Porque a miséria continua, o pobre vai continuar, tipo, o rico vai continuar não gostando de pobre de um modo geral, né? Não estou falando todo mundo. A coisa, assim, eu acho que é que a gente pode se tornar cada pessoa uma célula mais coletiva. E aí acho que aos poucos isso vai gerando algum efeito ao longo das décadas. Falou, Marcelo Genesi, direto da Floresta da Tijuca. Um abraço. Uhul. Valeu, Colibri. Até a próxima. Mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, querido. Tchau. Eu só assim consigo eternizar no meu jardim as flores que estão lá. Paixão em mim também faço durar. Não tem, talvez, o que eu quiser será. Eu sou sem fim enquanto posso amar. Do amor eu vim, no amor eu vou morar. Tem dor, tem sim, difícil convencer que até o fim tem fim no renascer.
fiz conta baixinho pra você. Ao mal e ao caos já sei sobreviver. Quem fui, quem sou, é o mesmo que serei. No mais, eu vou do tempo ser o rei. Eu sou sem fim, enquanto posso amar. Do amor eu vim, do amor eu vou morar. Tem dor, tem sim, difícil convencer que até o fim tem fim no renascer. O programa termina agora, mas a Rádio Brasil Atual segue na programação da Hora do Rango, com reapresentação de Seu Pereira e o Coletivo 401. Fique com a gente.